Olá, nono ano. Vamos para mais uma semana de aula remota, né? Espero que tenham gostado do filme que eu indiquei semana passada, para não ficar tão chato as nossas aulas, né? Filme que falava um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial é um assunto bastante amplo, né? Então aqui eu vou trazer um pouco resumido. Espero que vocês estejam gostando do formato da aula, né? Os slides é um pouco diferente, né? Porque geralmente quando a gente está na sala de aula, a gente coloca pouco conteúdo e mais tópicos para a gente ir falando, né? Só que nesse formato das aulas virtuais, eu entendi melhor que era melhor a gente colocar mais conteúdo, até mesmo para que às vezes o som tá baixo, vocês podem ler, tá certo? Mas sempre é bom vocês mandarem resposta de como está sendo essas aulas, tá dando para compreender, se estou falando muito rápido, como já falei para vocês, tem esse problema, né? Se estão gostando das aulas, tá certo? E lembrando que quem não respondeu ainda o link, quem não tem, pode pedir no privado, ok? Vamos lá? A gente vai falar hoje um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Ela ocorreu de 1º de setembro de 1939 e terminou em 8 de maio de 1945, né? As operações militares envolveram ao total 72 países, né? Entre os quais a Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética combateram a Alemanha, Itália e Japão. A contenda deixou cerca de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos, né? Então, esse desaparecido a gente pode contar como ferido ou como morto. Calcula-se que o custo total da Segunda Guerra Mundial chegou a 1 trilhão e 385 bilhões de dólares, né? E a gente começa a se questionar o porquê da ganância das nações para se tornar uma potência mundial. Causas da Segunda Guerra, né? Entre os fatores que mais foram relevantes para a Segunda Guerra é o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra. A gente também já fez aqui, já teve uma aula sobre a Primeira Guerra e a gente viu que uma das nações que mais saíram prejudicadas foi a Alemanha, onde ela perdeu território, onde ela ficou com uma dívida enorme, onde ela não pôde ampliar a questão do seu armamento. A Alemanha foi declarada a única culpada desse conflito, a Primeira Guerra. Teve suas forças armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. Isso provocou fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais. Na década de 20 surgem movimentos radicais como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, né, que conquista parte da população. Então Adolf Hitler ele chega com um discurso nacionalista, né, de elevar a moral, né, do povo alemão. Hitler defendia o nacionalismo. A ideia é que os arianos eram uma raça superior e as demais deveriam ser submetidas ou limitadas, especialmente os judeus, considerados culpados por todos os males, e gerou o chamado Holocausto, né? É bem interessante essa parte, se alguém quiser pesquisar, tem gente que gosta muito, acha bem interessante esse tema, né? Que foi assassinado em escala industrial desse povo, que foi a matança, vamos pensar assim, né? Quando o governo de Hitler mata várias pessoas nas câmaras frias. A gente tem um filme muito bonito, ao mesmo tempo muito triste, que é O Menino de Pijama Listrado, se eu não me engano. É outra indicação para a gente entender um pouco sobre essa Segunda Guerra. Igualmente foram condenados e assassinados, decapitados, né? Mentais e físicos, comunistas, homossexuais, religiosos e ciganos. Então, toda essa classe aqui era considerada uma raça inferior à raça alemã, à raça ariana. Fatores da Segunda Guerra. Fases, da Segunda Guerra. O conflito pode ser dividido em 3 fases. A vitória do eixo, de 1939 a 1941. O equilíbrio das forças, que seria de 1941 a 1943. E a vitória dos aliados, que foi de 43 a 45. A Segunda Guerra Mundial se iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939 e terminou com a redenção da Alemanha em 8 de maio de 45 no Pacífico. Porém, a contenda continuaria até a capitulação do Japão em 2 de setembro de 45.
A frente de batalha era formada pelas nações do eixo. Quem fazia parte do eixo? Alemanha, Itália e Japão. Os países aliados, que seria Grã-Bretanha, União Soviética e os Estados Unidos. O Brasil declarou guerra ao eixo em 22 de agosto de 42 e mandou soldados para a Itália em 1949. Além disso, os Estados Unidos usaram uma base aérea em Natal, no Rio Grande do Sul, aqui no Nordeste. A primeira fase, que seria a vitória do eixo. A primeira fase da Segunda Guerra ocorreu a invasão na Polônia em 1939. Na tentativa de barrar as incursões do chanceler alemão Adolf Hitler, os governos da França e Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não chegaram a um conflito direto. Eficaz no campo da batalha, a Alemanha realizou em 1940 uma operação em que combinou ataques terrestres, aéreos e navais para ocupar a Dinamarca. Então, a Alemanha começa aí a guerra mostrando seu poder bélico, poder de arma, a estratégia de guerra. O exército alemão também tomou a Noruega como forma de salvaguardar o comércio de aço da Suécia e marcar posição contra a Grã-Bretanha. Para tanto, foi ocupado o porto norueguês. Em 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica. Uma vez ocupados esses países, as tropas nazistas rumam à França conseguem dominá-la. Então a gente percebe que no início, quando a gente vê Vitória do Eixo, mostra a Alemanha invadindo vários países, várias nações, ampliando esse poder perante as outras nações. A França assinou armístico contra a Alemanha em 1940 e é dividida em duas áreas, uma administrada pelos alemães e outra pelo Marechal, colaborava com os nazistas. Hitler volta aos seus olhos para a Grã-Bretanha e em 8 de agosto a Alemanha bombardeou as cidades britânicas. Embora tivesse em menor número, a Força Aérea Britânica consegue neutralizar os ataques e o governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão. Então tentam invadir a Alemanha. Essa foi a única derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados recompor suas forças. No ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o Canal de Suez. Em maio deste mesmo ano, a Iugoslávia e a Grécia foram ocupadas por tropas do eixo. Então, essa primeira fase a gente vê o grande poder bélico através de Adolf Hitler de conquistar essas nações. Aí eu trago essa segunda fase, e trago essa imagem aí da destruição que foi a Segunda Guerra, Com a vitória soviética em Stalingrado, os nazistas não conquistaram mais nenhum território. Então ele vai começando a enfraquecer a questão da Alemanha. O equilíbrio das forças caracteriza a segunda fase da Segunda Guerra. Essa etapa se inicia em 1941, com a invasão da União Soviética pelos alemães, e termina em 1943, com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões. Hoje corresponde a São Petersburgo, Moscou, Ucrânia. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e posteriormente seguiu para Leningrado. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou, em dezembro de 1941, foram contidos pelo Exército Vermelho. Então eles não conseguem invadir por completo a União Soviética. Batalhas no Pacífico, bem famoso também a questão quando a gente assiste vários filmes sobre a Segunda Guerra, quando mostra a questão de como foi essa guerra, esses ataques no mar. Paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham relações estremecidas. Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China em 1941. Com consequência, em novembro daquele ano, 1941, os Estados Unidos decretaram o embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e da Indochina. Já em janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 125 milhões de habitantes.
Momento da virada. Né? Derrota alemã, a derrota alemã na União Soviética. Como foi que ocorreu essa derrota dos alemães na União? O cenário da Segunda Guerra começou a mudar em 42, quando os aliados passaram a ter êxito contra os ataques do eixo. A Batalha de Stalingrado marca essa fase, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. Já as forças britânicas e americanas também têm êxito na Líbia e na Tunísia, a partir do norte da África. Os aliados desembarcam na Sicília e invadem a Itália em 1943. Então aí começa, nessa segunda fase, o declínio das conquistas e das vitórias alemãs na Segunda Guerra. A terceira fase e a final seria a vitória dos aliados, que foi de 43 a 45. A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase, que termina com a rendição do Japão em setembro de 45. Na Itália, o governo de Benito Mussolini é destituído pelo rei Vítor Emanuel III em 43. No norte do país é proclamada a República de Salò, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. Né? Em setembro do mesmo ano, a Itália firma a Itália reafirma com seus aliados. Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à Alemanha. A Itália passa a combater a Alemanha. Entrou em outubro de 43. Em 45, depois da captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia. Em 6 de junho daquele ano, ocorreu o dia D, bem famoso esse dia D, como é chamado, do desembarque dos aliados na Normandia, França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 45, conquista a Alemanha e derrota o Terceiro Reich. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e no fim de 44 conquista as ilhas, dentre elas as Filipinas. E sem perspectiva de capturar o Japão, sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial, que é bem famosa. Quando a gente fala de bélica, a gente está falando de armamento. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima. Em 9 de agosto, fazem o mesmo em Nagasaki. Então, são duas bombas lançadas sobre o Japão. E foi a primeira vez que elas foram usadas. E espero que também sejam a última. A redenção do Japão é assinada em 2 de setembro de 45, pondo fim ao conflito no Pacífico. Já que a gente estava falando sobre o combate nas terras da Europa, chegando ao fim, a gente também chega à questão do Pacífico, principalmente entre Japão e os Estados Unidos. Como foi a participação do Brasil nessa Segunda Guerra? É bem famoso e os alunos sempre perguntam. Inicialmente, o Brasil se manteve neutro na guerra, mas diante do bombardeamento dos navios brasileiros, o governo de Getúlio Vargas declara guerra ao eixo, contra a Alemanha. A participação ficou a cargo do FEB, Forças Expedicionárias Brasileiras, formada em 9 de agosto de 43, e integrada por contingente de 25.445 soldados, permanecendo em combate durante 7 meses. 3.000 soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram. Então, isso foi o saldo da participação do Brasil na Segunda Guerra. Quais foram as consequências da Segunda Guerra? A Alemanha não foi declarada culpada da guerra, como no conflito anterior, porém passou por um profundo processo de depuração ideológica. Desconstruir aquela ideia que Hitler falava sobre a raça ariana ser superior aos demais. Os países europeus se encontravam destruídos
e com a sua população reduzida. Somente com a ajuda americana, através do Plano Marshall, foi possível a reconstrução europeia. O que foi esse plano? Na verdade, foi os Estados Unidos, né, porque como ela entrou bem depois na guerra, então ela não sofreu tanto a questão econômica. Então, ela ofereceu dinheiro às nações na Europa para essa reconstrução dos países destruídos pela guerra. Também foi concretizada a criação de um fórum internacional, a ONU, que a gente vê tanto falar, a Organização das Nações Unidas, né, que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra, que seria uma forma de diálogo entre as nações, né, para discutir os vários problemas do planeta, né? No entanto, o grande vencedor da contenda foram os Estados Unidos, como eu já falei, que não tiveram seu território invadido, exceto o Havaí. Desta maneira, o país não acumulava grandes perdas materiais, comparado aos países da Europa. Então, a Europa ficou destruída com a Segunda Guerra. A Europa também foi dividida em dois blocos econômicos, de acordo com os países que libertou e ocupou as nações. Países do leste europeu, como a Polônia, a Hungria e a Romênia, passaram a sofrer influências da União Soviética e construíram governos de caráter socialistas. Já os países como França, Bélgica e Holanda se viram ocupados pelos Estados Unidos e inauguraram a época do estado de bem-estar social, que é uma forma do Estado controlar toda essa demanda social. O confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria. Sobre a Guerra Fria a gente vai ver mais à frente. A gente vai falar um pouco sobre ela, como foi essa guerra ideológica, né? E eu vou terminar a aula de hoje com essa imagem que eu achei bem interessante, né? Alguns aviões, né, que jogam as bombas, a gente vê muito em filme, mas aqui ele estava jogando corações. E a mensagem dessa imagem diz assim: espalhe amor, não guerra. Qualquer dúvida, pode chamar no privado. Um abraço e até mais.